Olá, estamos aqui falando diretamente do Departamento Científico da Ecoclínica para esclarecer alguns pontos importantes sobre a saúde do homem. E nós da Ecoclínica estamos engajados nesta luta constante para dar aos nossos homens melhores condições de vida e de saúde. Para que isto ocorra, é necessário que o homem entenda os princípios fundamentais da prevenção, dos critérios que ele deve adotar dia a dia no que se refere à sua saúde. E quando falamos em saúde, estamos falando em alguns órgãos importantes do nosso corpo. Como nós estamos aqui no mês de novembro, e este mês de novembro vem ao encontro do alerta, da prevenção, dos cuidados que os homens devem ter com a prevenção, com o cuidado da sua saúde, principalmente com o câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata os homens no nosso Brasil. Então, para entender um pouco do nosso corpo masculino, nós temos que saber que 60% a 70% é água. O nosso corpo é água. Se compõe de minerais importantes, de hormônios, e tudo isto faz um metabolismo fundamental, nos dando energia, consistência para os nossos órgãos, para o nosso cérebro, olhos, coração, fígado, pâncreas, rim, próstata, testículo, músculo e ossos. Tudo isso é importante, mas resta saber se você, homem, está cumprindo com os critérios fundamentais para manter esses órgãos saudáveis. Isto que é importante. E a saúde começa pela boca. Quando você introduz um produto para dentro do seu organismo, você tem que entender se este produto é de qualidade ou não. Se ele vai, na realidade, trazer benefício para a saúde dos seus órgãos, você tem que entender. São os produtos mais simples, os alimentos mais simples, é que tem, na realidade, maior conteúdo de substâncias para a função energética dos nossos órgãos. Então, pela boca, nós temos que escolher o que vamos introduzir. Se é alimento de qualidade, se é alimento muito gorduroso, se é álcool, se é alimento industrializados, alimentos com muito componente químico, embutidos. Tudo isso, na realidade, vai ao encontro, no final, da nossa saúde. E quando nós ingerimos, colocamos na boca um alimento, ali começa a nossa digestão, pela qualidade dos produtos. Agora, se você coloca um produto inadequado, na realidade, a digestão começa a ser prejudicada. No momento que nós ingerimos, levamos para o estômago, essa bolsa que cabe mais ou menos de 3 a 4 quilos de alimento, ali começa a formação da digestão, através do ácido clorídrico e da pepsina. São essas substâncias que vão fazer a digestão
e a formação do quimo. O quimo é um bolo, uma pasta, resultado dos alimentos que nós ingerimos. Quando você ingere junto com os alimentos muita quantidade de líquido, seja água, seja refrigerante, seja álcool, você está prejudicando a sua digestão neste momento. Durante a alimentação, nós não devemos ingerir quantidade de líquidos. Por quê? Ele dilui o ácido clorídrico, ele dilui a pepsina e com isso prejudicando a digestão e impedindo a boa absorção dos nutrientes que contém aqueles alimentos que você ingeriu. Por isso, eu quero dizer para vocês, a saúde nossa começa pela qualidade dos alimentos. E quando o alimento sai do estômago, ele vai para o intestino, para o duodeno, primeira, segunda porção do duodeno. Ali, com a ação do fígado e do pâncreas, começa a ocorrer a absorção da gordura, das proteínas, das vitaminas, dos carboidratos e assim sucessivamente. Por isso, minha gente, cuidado com aquilo que ingerimos. A saúde do pâncreas, que é a saúde do homem, que é muito comprometida ao longo da sua vida. O pâncreas é uma glândula que pesa mais ou menos 100 gramas e possui enzimas e hormônios importantes como a insulina. Pode ser prejudicado pela qualidade do alimento. Excesso de gordura saturada, excesso de gordura animal, de álcool, perdendo o pâncreas a sua função fundamental, que é um órgão vital que pode ser sede de doença. Pancreatite é uma doença que pode ocorrer em decorrência da forma errônea que nós nos alimentamos, assim como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, principalmente diabetes tipo 2, tipo do adulto, muitas vezes é relacionado com a qualidade de alimento que nós ingerimos. Depois nós temos o fígado. Eu considero o fígado o laboratório do nosso corpo. E a saúde do homem passa muito pela saúde do fígado. Vocês sabem onde fica o fígado? O fígado fica no lado direito aqui da barriga, bem em cima, próximo às costelas. O fígado, você sabe quanto pesa? 1,5 kg. Você sabe o que o fígado faz com esse laboratório importante? Ele produz a bile. O que é a bile? É uma substância necessária para a digestão da gordura, dos carboidratos, dos açúcares que nós ingerimos, absorvendo e levando para o fígado ou para o sangue, para que os nossos órgãos possam funcionar perfeitamente. O fígado produz os hormônios, o fígado produz o fator da coagulação do sangue, o fígado é reservatório da vitamina A, D, E, C, B e assim sucessivamente. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ingerimos. O álcool talvez seja um dos principais elementos em prejudicar, em adoecer o fígado. As gorduras em excessos, alimentos com muito conservante, com alto teor de gordura saturada, levam o fígado a gordura, a formar gordura nas suas células hepáticas, nos hepatócitos, conhecido como esteatose hepática, que nós, aqui na Ecoclínica, pelo métodos que nós realizamos através da ultrassonografia, que é um método preciso para avaliar a textura do fígado, o tamanho do fígado,
o contorno do fígado, a vascularização do fígado, ver se ele tem excesso de gordura ou não, se ele tem comprometimento por aquilo que nós ingerimos em cada dia. Então fique bem atento nisto, cuidado, vamos cuidar do nosso fígado, porque ele é o laboratório, um órgão vital para a nossa saúde. Depois nós temos o intestino, nós temos também os rins e o coração. Nós temos que ter muito cuidado com nossos rins, que ele é o órgão que filtra o nosso sangue. Ele é o órgão que tira as impurezas circulando no nosso sangue. Aquilo que o nosso organismo não precisa mais, ele vai eliminar através do filtro, que é o rins, formando a urina. E muitos homens perdem precocemente os seus rins por falta de cuidados, de regras fundamentais. Não cuidam da sua pressão arterial, não cuidam da sua alimentação, não cuidam da diabetes, fator fundamental que leva à insuficiência renal, à perda da função renal, através da hipertensão arterial, através da diabetes. Os cuidados que devemos ter com o nosso rim. Depois a hipertensão, coração. O coração é um órgão também que pode ser muito prejudicado pela qualidade dos alimentos, o excesso de gordura saturada, levando à obstrução das artérias coronárias, o excesso de gordura corporal, a obesidade em excesso, levando à sobrecarga ao nosso coração, levando à hipertensão arterial, que muitas vezes altera de forma a comprometer a função do coração. Por isso, a saúde do coração, a saúde do fígado, a saúde dos rins, a saúde do pâncreas é fundamental. E os outros órgãos nossos, caros homens, nós devemos ter atenção também muito especial com os nossos órgãos, com nossos ossos. Os ossos é o arcabouço do nosso corpo. E os ossos são muito importantes para a nossa estrutura física. Muitos processos de doenças ósseas, artrose, artrite, deformidade óssea, de fratura óssea, osteoporose, enfraquecimento do osso pela perda da massa óssea, leva à fratura, às complicações com o passar do tempo, passa pela qualidade do alimento, daquilo que nós ingerimos. Se nós ingerimos mal, a má alimentação nos prejudica os nossos órgãos, nossos ossos. Isso é importante. Como a estrutura muscular é importante, assim sucessivamente nossos vasos e artérias, veias, é importante o nosso cérebro. O cérebro é o grande órgão que comanda o nosso emocional, nossos pensamentos, direciona a nossa vida para a alegria ou para a tristeza. Então, nós devemos ter escolhas saudáveis, dormindo bem. O sono é vital para a saúde dos nossos órgãos e para a saúde do nosso cérebro. Quem não dorme bem, adoece fácil. Adoece, muitas vezes, com distúrbios de comportamento, de nervosismo, de irritabilidade, com perda da imunidade e fatores fundamentais para o equilíbrio saudável do nosso corpo. Depois, nós vamos entrar nesse assunto tão importante para os homens, que é a próstata. A próstata, o que é a próstata? Neste Novembro Azul, onde
nós estamos empenhados nesta campanha para esclarecer aos nossos homens o que é a próstata. Eu fiz um desenho, eu não sou um bom desenhista, sabe? Mas, para entender, é suficiente. Aqui nós temos a bexiga, aqui embaixo. Depois da bexiga vem a uretra, que sai da bexiga para trazer a urina da bexiga através do pênis, eliminando a urina. Aqui nós temos o rim esquerdo, o rim direito. O ureter que vem trazendo a urina para dentro da bexiga. O que é a próstata? A próstata é essa glândula que fica abaixo da bexiga, que pesa mais ou menos um máximo de 25, 30 gramas, dependendo de cada pessoa. A próstata a uretra passa por dentro da próstata. A próstata tem uns canaizinhos que saem para dentro da uretra. Aqui nós temos as vesículas seminais, aqui do lado, que sai dentro da próstata, na uretra. E aqui nós temos os testículos, onde é produzido o espermatozoide, que vai também entrar dentro da próstata e passar para a uretra para ser ejaculada. A próstata é uma glândula muito importante para o sistema reprodutor e o sistema excretor, tanto do sistema urinário como o sistema reprodutor dos testículos e dos rins, porque por dentro dela passa a uretra. A próstata tem uma estrutura importante, que é a zona periférica, a zona de transição e a zona central. O que se passa com a próstata? 3 entidades são importantes que adoecem a próstata. Primeiro, as inflamações, as prostatites, que pode ocorrer na próstata. Como ocorre a inflamação da próstata? Pode ocorrer, muitas vezes, por doença infecciosa, sexualmente transmissível, seja por bactérias. Pode desenvolver, com o passar do tempo, uma prostatite. A próstata pode crescer de volume, conhecido como hiperplasia prostática benigna, que pode ocorrer em qualquer homem, muitas vezes relacionada com o biotipo do homem, uma genética, muitas vezes. Tem uns que crescem mais, outros menos, outros nem crescem, mas a maioria dos homens a próstata incha, conhecida como hiperplasia. E quando ela incha, ela aperta a uretra, que passa por dentro da próstata. E ao apertar a uretra, a urina, o jato sai fininho, goteja, urina várias vezes, à noite, durante o dia. Sempre tem um pouco de urina que fica dentro da próstata, porque ela não deixa sair tudo pela hipertrofia da próstata. Outra doença que ocorre na próstata é o câncer de próstata. Este é o grande perigo, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa. E quando vai dar sintoma, geralmente depois de 5, 10 anos, 12 anos, que pode se manifestar sintomas como sangue na urina, sangue no esperma, urina aos pouquinhos. Os sintomas se confundem com a hipertrofia, dor pélvica. E o grande perigo do câncer de próstata é quando ele cresce, extrapola a cápsula e pode disseminar para outros órgãos distantes, conhecido como metástase. Então, a nossa grande preocupação, nós aqui, é que o homem procure o serviço médico, seu médico, para fazer o seu exame adequado. E para fazer um bom exame de próstata, muitas vezes é necessário o toque retal. Depois dos 45 anos de idade, 50 anos,
O toque retal é importante para que o médico possa sentir o contorno da próstata, a dureza da próstata, a sensibilidade da próstata, o tamanho da próstata. Então, o toque retal é muito importante. Além do toque retal, outros exames são importantes, como a ultrassonografia transabdominal, que mede a próstata, vê o tamanho da próstata, a sua característica. A ultrassonografia transretal avalia muito bem a zona periférica, onde 90% dos tumores ocorrem na zona periférica da próstata. Então, diante disso, você sabe. Além desses exames, o exame de sangue, o PSA, que é uma proteína prostática. O PSA, importante, porque no câncer de próstata, ela aumenta o seu teor, mas também ela pode aumentar em outras condições do homem, no exercício, andar de bicicleta, andar a cavalo, na inflamação. Sempre no sangue tem essa proteína prostática circulando, em quantidade normais, mas quando ela aumenta, é um alerta que fica para nós médicos, para investigarmos melhor, para ver qual é a situação. Lógico que a proteína prostática difere a sua quantidade no sangue de acordo com a faixa etária, com 50, com 60, com 70. Outro detalhe, a hipertrofia prostática aumenta também o PSA. Mas o que fica para nós, nesse esclarecimento que estamos dando agora, é o alerta para aqueles que têm pais, tios, irmãos, parentes próximos que tiveram câncer de próstata, tenham mais atenção ainda, e que todos os homens devem procurar o serviço médico para preservar a sua saúde, para que tenham vida longa. Este é o nosso grande objetivo, é o objetivo do Grupo Ecoclínica. Todos os seus médicos, toda a nossa equipe está preparada 12 meses por ano para cuidar de você, da sua saúde, homem. Aqui fica o meu alerta. Muito obrigado.